Recentemente no canal eu fiz um vídeo sobre a princesa Aelia Martell. E eu comentei naquele vídeo que a Aelia possui a história mais trágica dentro do universo de Game of Thrones. E sim, certamente a história da Aelia é cruel e sombria o suficiente pra gente considerar ela a mais triste de toda a saga. Mas existe uma outra personagem, uma que nós nunca conhecemos de verdade nos livros, que também teve um destino tão trágico e cruel quanto o de Aelia. E claro, aqui eu tô falando sobre a jovem Tisha, a menina mal nascida e pouco conhecida que foi a primeira esposa de Tyrion Lannister. Mas, enquanto nós conhecemos como realmente a história da Aelia Martell terminou, por outro lado, o destino final de Tisha permanece um mistério para o Tyrion e também para nós, os leitores. Afinal, para onde a Tisha foi enviada? O que aconteceu com ela após o seu trágico destino nas mãos do Tyrion Lannister? E a pergunta que não sai da cabeça do Tyrion: para onde é que as putas vão? Bom, é sobre tudo isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Bom, antes de tudo, vamos relembrar a história da Tisha, porque apesar dela ser citada em Game of Thrones, toda a sua história foi rapidamente esquecida e descartada na série. Enquanto nos livros, essa personagem se torna uma das principais motivações para a transformação pelo qual o Tyrion passa durante os livros. Eu já comentei isso mais de uma vez aqui no canal, mas em GOT, os produtores se recusaram a transformar o Tyrion num vilão e tentaram a todo custo desviar ele do caminho de moralidade duvidosa pelo qual ele percorre nos livros após o julgamento por combate entre o Oberyn e o Montanha. E é por isso, inclusive, que na série o Tyrion se torna um personagem tão fraco e perdido, enquanto nos livros ele se mantém extremamente relevante, mas tenta finalmente se transformar no monstro que todo mundo pensa que ele já era. Então ele tenta assumir esse papel de monstro. E a principal peça de toda a transformação pela qual o Tyrion passa é a Tisha. É a história dela, é a verdade sobre ela que traz todos os impactos para a vida do anão. Então eu vou ler para vocês aqui o trecho onde o Tyrion conta a história da Tisha. É um trecho bem longo e acontece no primeiro livro, enquanto o Tyrion tá voltando com o Bronn do Ninho da Águia e eles falam sobre uma canção romântica de Myr, e aí o Tyrion pensa e se lembra da Tisha e conta a história dela. Abre aspas. Conhece essa canção? Perguntou. Ouve-se aqui e ali em estalagens e bordéis. É de Myr, as estações do meu amor. Doce e triste, se compreender as palavras. A primeira mulher com que me deitei costumava cantá-la, e nunca fui capaz de tirá-la da cabeça. Tyrion olhou para o céu. Estava uma noite fria e límpida, e as estrelas brilhavam sobre as montanhas, tão brilhantes e sem misericórdia como a verdade. Encontrei-a numa noite como esta, ouviu-se dizer. Jaime e eu vínhamos de volta de Lannisporto quando ouvimos um grito, e ela apareceu correndo pela estrada com 2 homens no seu encalço, e gritando ameaças. Meu irmão desembainhou a espada e foi atrás deles, enquanto eu desmontava para proteger a jovem. Era quase 1 ano mais velha que eu, de cabelos escuros, esguia, com um rosto que te partiria o coração. Certamente que partira o meu. Mal nascida, meio morta de fome, suja, mas mesmo assim adorável. Tinham-lhe arrancado metade das costas dos farrapos que vestia, e por isso enrolei-a no meu manto enquanto Jaime perseguia os homens na floresta. Quando regressou a trote, já tinha arrancado dela um nome e uma história. Era filha de um pequeno caseiro, tornada órfã quando o pai morrera de febre a caminho de... bem, na verdade, de parte alguma. Jaime estava todo eriçado para ir à caça dos homens. Não era frequente que foras da lei se atrevessem a atacar os viajantes tão perto de Rochedo Casterly, e ele tomou aquilo como um insulto. Mas a moça estava assustada demais para partir sozinha, e, assim, me ofereci para levá-la até a estalagem mais próxima e alimentá-la enquanto meu irmão cavalgava de volta ao rochedo para buscar ajuda. Ela estava com mais fome do que eu julgaria possível. Acabamos com 2 frangos inteiros e parte de um terceiro e bebemos um jarro de vinho, conversando. Eu só tinha 13 anos e temo que o vinho me tenha subido a cabeça. Quando dei por mim, partilhava sua cama. Se ela era tímida, mais tímido era eu. Nunca saberei onde encontrei coragem. Quando lhe rompi a virgindade, ela chorou, mas depois me beijou e cantou a sua cançãozinha. E, quando a manhã chegou, eu estava apaixonado. Você?
A voz de Bronn soava divertida. Absurdo, não é? Tyrion recomeçou a assoviar a canção. Casei com ela, admitiu por fim. Um Lannister de Rochedo Casterly casado com a filha de um caseiro, disse Bronn. Como conseguiu isso? Ah, ficaria espantado com o que um rapaz pode fazer com algumas mentiras, 50 peças de prata e um septão bêbado. Não me atrevi a levar minha noiva para casa, no Rochedo Casterly. Por isso lhe arranjei uma casa de campo e durante uma quinzena brincamos de marido e mulher. E então passou a bebedeira do septão, que confessou tudo ao senhor meu pai. Tyrion surpreendeu-se com o modo como dizer aquilo o fazia sentir-se desolado, mesmo depois de tantos anos. Talvez estivesse apenas cansado. Assim foi o fim do meu casamento. Sentou-se e fixou os olhos na fogueira que se extinguia, piscando. Mandou a moça embora? Fez melhor que isso, disse Tyrion. Primeiro, obrigou meu irmão a me contar a verdade. A moça era uma prostituta, percebe? Jaime organizou tudo, a estrada, os foras da lei, tudo. Achou que já era tempo que eu tivesse uma mulher. Pagou o dobro por uma donzela, sabendo que seria minha primeira vez. Depois de Jaime ter feito sua confissão, para que a lição ficasse bem aprendida, Lord Tywin trouxe minha esposa e a deu aos guardas. Pagaram-lhe bem, uma peça de prata por cada homem. Quantas prostitutas exigem um preço tão elevado? Sentou-me a um canto da caserna e obrigou-me a assistir. E, no final, ela tinha tantas peças de prata que as moedas escorregavam entre seus dedos e rolavam para o chão. A fumaça estava ardendo em seus olhos. Tyrion limpou a garganta e desviou o olhar do fogo, perdendo-o na escuridão. Lord Tywin obrigou-me a ser o último, disse em voz baixa, e me deu uma moeda de ouro para pagá-la porque era um Lannister e por isso valia mais. Depois de algum tempo, ele voltou a ouvir o barulho, o raspar de aço na pedra em que Bronn afiava a espada. Com 13, 30 ou 3 anos, eu teria matado o homem que me fizesse isso. Tyrion virou-se para encará-lo. Pode ter essa chance um dia. Lembre-se do que eu lhe disse. Um Lannister paga sempre suas dívidas. Fecha aspas. Bom, essa é a história de Tisha, que mostra de forma escancarada como Lord Tywin Lannister era um homem cruel, que não tinha problemas nenhum em abusar mentalmente e psicologicamente dos seus filhos e basicamente torturá-los para forçar que eles seguissem o caminho que ele queria. Um detalhe também importante é que nesse trecho e nesse primeiro livro, a Tisha não tinha um nome dentro dos livros, né? Ela só vai ser nomeada de fato pelo Tyrion lá pelo 3º livro. Então, talvez o George R. R. Martin nem tivesse ainda decidido qual seria a importância que ela teria para a história. Enfim, se no primeiro momento essa história de como Tywin foi cruel com Tyrion usando uma prostituta para fazer isso, eventualmente tudo fica pior. No final do 3º livro, após libertar o Tyrion da sua prisão, o Jaime conta pro irmão a verdade sobre Tisha. Ele revela que toda a situação foi real. Tisha era só uma garota comum mesmo, sendo perseguida por bandidos. Ela não era uma prostituta contratada pelo Jaime. Ela era só uma menina inocente que realmente havia se apaixonado pelo Tyrion. Na verdade, o Jaime revela que o Tywin o forçou a contar todas aquelas mentiras para que o Tyrion aprendesse a lição e pudesse desfazer o casamento. E bum! É aí que tudo muda. O Tyrion fica revoltado. Ele imediatamente rompe relações com o Jaime, afirmando que ele próprio tinha matado Joffrey, mentindo, e também revelando para o Jaime que a Cersei cometia várias traições nas costas dele. Depois, sem ter muito rumo, o Tyrion sobe das celas negras até o quarto do Tywin Lannister, onde lá ele mata friamente a Shay, que estava deitada na cama do seu pai, e depois também assassina o Lord Tywin no banheiro. E aqui também é um dos momentos em que a série difere bastante dos livros. Nos livros nunca acontece essa revelação do Jaime sobre a Tisha. Os dois irmãos nunca brigam. O Tyrion mata a Shay como autodefesa quando ela tenta pegar uma faca para usar contra ele. E a conversa do Tyrion com o Tywin no banheiro é muito mais sobre a Shay do que qualquer outra coisa. Mas nos livros a conversa é basicamente sobre a Tisha. O Tyrion pergunta para o Tywin onde que ele tinha enviado a garota depois de toda aquela tortura. E o Tywin afirma que ela foi para onde quer que as putas vão. E é aí que o Tyrion executa o seu pai. E então, no 5º livro, o tempo todo, o Tyrion fica se perguntando isso. Para onde é que as putas vão? Ou, de forma mais literal, onde que o Tywin teria enviado a Tisha? Para onde ela foi parar? E até agora, o anão não teve respostas.
Mas os fãs criaram várias teorias sobre isso. E a partir de agora eu vou abordar algumas dessas teorias. Tanto a principal teoria que a gente tem sobre esse assunto, que já é bem antiga pelos fãs, quanto uma teoria mais recente trazida pelo youtuber gringo, o Queen the GM, que fala sobre as crônicas e que fez um vídeo recente só sobre esse assunto. Caso vocês queiram ver o vídeo do Queen, eu vou deixar ele também na descrição. Primeira teoria: a esposa do marinheiro. Bom, a primeira teoria aqui do vídeo, que também é a principal teoria dos fãs sobre a Tisha, é de que ela, na verdade, é uma personagem que aparece nas crônicas, conhecida como esposa do marinheiro. A esposa do marinheiro é uma prostituta que trabalha em Bravos. E é famosa lá em Bravos por falar a língua comum, que é a língua justamente de Westeros, o que seria já um indicativo de que o continente é a sua terra natal. O seu nome verdadeiro é desconhecido, mas ela se chama de esposa do marinheiro porque quando ela tinha mais ou menos 14 anos, ela foi casada com um marinheiro que se perdeu no mar, ou pelo menos é essa história que ela conta. Desde então, ela se tornou uma prostituta em Bravos que só dorme com homens que se casam com ela primeiro. E esses casamentos são realizados lá em Bravos pelo sacerdote vermelho Ezelino ou pelo septão Eustas, que é um septão que foi excomungado de Westeros. Ainda assim, todo mês ela visita os templos de Bravos para orar para que o seu primeiro marido algum dia retorne para ela. E nós não vemos a esposa do marinheiro nos capítulos do Tyrion, mas especialmente nos capítulos da Arya e do Samwell Tarly, quando eles estão lá na cidade de Bravos. E um dos principais indicativos de que a esposa do marinheiro seria Tisha é a sua história. Se o detalhe do marinheiro, de precisar de um marinheiro dentro dessa história for falso, essa mulher teria a mesma idade da Tisha quando ela se casou com o Tyrion, próximo de 14 anos. E a ideia dela se casar com seus clientes antes de dormir com eles também poderia ser um reflexo dela representar esse trauma que ela sofreu com o Tyrion anos atrás. Além disso, a esposa do marinheiro tem uma filha chamada Lana, o que poderia ser mais uma pista. Talvez essa menina fosse filha do Tyrion. Ela tem idade suficiente para isso, porque ela tem mais ou menos 14 anos, que é o tempo que separa o casamento do Tyrion com a Tisha para o período atual da história. E o nome dela é Lana, que pode ser uma referência ao nome masculino Lan, que é de onde vem a palavra Lannister. Lembrando que o fundador da casa Lannister foi o lendário herói chamado de Lan, o Esperto. Ou seja, aqui a gente poderia ter o indício de que não só a esposa do marinheiro é a Tisha, como ela teria uma filha legítima com o Tyrion. Por outro lado, como contra-argumento, tem toda essa história de marinheiro, que se for verdade, descarta o Tyrion de toda a narrativa, porque o Tyrion nunca foi um marinheiro. Além disso, existe uma vidente também entre as prostitutas de Bravos, chamada Ina, que já provou o sangue da esposa do marinheiro uma vez para ter visões. E numa dessas visões, ela disse que o primeiro marido da esposa do marinheiro está morto. Ou seja, mais uma coisa descartando o Tyrion. Lembrando que recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal sobre magia de sangue, e a gente vê que tem mais de um personagem que, ao provar uma gota de sangue, consegue ter visões. Por exemplo, a Meg e a Han, que prova uma gota de sangue da Cersei para fazer as visões para ela, sobre os filhos que ela vai ter e vão morrer, sobre ela ser rainha um dia, sobre o Valonqar, etc. Ou seja, essa prostituta Ina provou uma gota de sangue da esposa do marinheiro e disse que o marido dela está morto. Se a gente for levar em consideração que essa técnica realmente funciona no universo das crônicas, isso já descarta a possibilidade do Tyrion ser o primeiro marido da esposa do marinheiro. Mas, ao mesmo tempo, realmente tem muitas coincidências em toda essa história, né? E a ideia de que ela tem uma filha chamada Lana leva muitos fãs a pensar que pode ser que o primeiro marido da esposa do marinheiro tenha sido um Lannister de alguma forma. E, se não for o Tyrion, poderia ser o seu tio, o Geryon Lannister, que de fato foi um marinheiro e explorador que desapareceu no mar há mais ou menos 15 anos. Mas essa ideia de que o Geryon Lannister, né, que está desaparecido, é o primeiro marido da esposa do marinheiro, já é outra história para outro vídeo. Para esse vídeo aqui, a gente fica com a possibilidade da esposa do marinheiro ser a Tisha, né, que acabou se tornando uma prostituta e que não só isso, como tem uma filha legítima do Tyrion. Porque vamos lembrar que o Tyrion, a princípio, foi de fato casado com essa mulher, né, o septão realizou esse casamento.
Por outro lado, até onde a gente sabe, só o alto septão ou o próprio rei poderia anular um casamento. Então, o Tywin, provavelmente, a gente não tem essa informação de que o Tywin tenha devidamente feito o processo para anular o casamento do Tyrion. O que significa que o Tyrion ainda seria casado com essa mulher. O Tywin só abafou a história, né? Então, seria uma filha legítima aí do Tyrion que tá em bravos com a esposa do marinheiro. Segunda teoria do Queen. Bom, a teoria do Queen de Jaime já é bem mais ousada. Segundo ele, a Tisha estaria nada mais nada menos do que em Rochedo Casterly. Sim, basicamente bem debaixo do nariz do Tyrion. Embora agora o Tyrion não tenha nariz porque ele perdeu na Batalha da Água Negra, mas enfim. O Queen formula essa teoria porque, para ele, o Tywin não mandaria a Tisha embora tão fácil. Ele não mandaria ela para fora de Westeros de maneira tão leviana. Afinal, o Tywin saberia que a Tisha pode estar grávida do Tyrion, e com o casamento deles nunca tendo sido devidamente anulado pelo rei, que é o correto, como eu disse, a criança que nasceria ali poderia ser uma herdeira legítima do Rochedo Casterly. Porque vamos lembrar, a Cersei iria se casar com outro homem e partir para outra família, e o Jaime era membro da Guarda Real. Então, obviamente, ele não poderia herdar Rochedo Casterly. Então, a linhagem do Tywin, teoricamente, continua pelo Tyrion, e se ele teve um filho com a Tisha, continuaria para esse filho. E, mesmo que a gente considere que a Tisha teria dificuldades de provar, após ter um filho, que aquela criança era legítima do Tyrion, bastaria que ela voltasse para Westeros com um bebê que tivesse cabelos Lannister, cabelos dourado de Lannister, para ela tentar reivindicar o Rochedo, e mesmo que politicamente isso fosse muito difícil dela fazer, não teria muito futuro ela vir com um bebê para tentar reivindicar alguma coisa, isso já traria desgraça pro nome Lannister, que é algo que o Tywin mais teme. Porque ele abafou toda essa história justamente para que os Lannisters não passassem vergonha pelo critério dele. Isso foi algo que eu não falei também no tópico anterior, de que a Lana, a filha da esposa do marinheiro, também tem cabelos dourados, assim como os Lannisters. Então é um detalhe que também faz com que os fãs pensem que ela pode ser filha do Tyrion. Enfim, pro Queen DGM, o Tywin teria escondido a Tisha com seu irmão, o Sir Kevin, que vivia em Lannisporto. Então ele teria mandado a Tisha para ser uma das criadas, uma das servas da esposa do Sir Kevin. Porém, nos livros, após a morte do Lord Tywin, a esposa do Sir Kevin, a Lady Dorna Swift, acaba se mudando para o Rochedo, levando com ela os seus criados. Então, portanto, se a Tisha fosse uma das criadas da Lady Dorna Swift, a Tisha agora estaria trabalhando e vivendo em Rochedo Casterly. Então, esse poderia ser um indicativo de que, eventualmente, quando Tyrion voltasse para o Rochedo, no futuro dos livros, ele finalmente reencontraria a Tisha. Além disso, essa ação do Tywin de esconder a Tisha e mantê-la por perto, com medo dela ter um herdeiro do Tyrion, seria parecido com o que os Lannisters fizeram com a Jaime Westerling, que era esposa do Robb. Eles mantiveram ela por perto para prevenir que ela não tivesse nenhum herdeiro do Robb Stark. E também a Tisha estar como uma das criadas da Dorna Swift explicaria por que essa mulher é tão citada nas crônicas. O Tyrion pensa na esposa do Sir Kevin lá em A Guerra dos Tronos, e a Cersei também fala dela em Um Festim dos Corvos, e o Sir Kevin, no epílogo que ele participa no final do 5º livro, ele também cita a esposa em A Dança dos Dragões. Ou seja, são muitas citações para uma personagem que a princípio é tão pouco relevante para a história. O George R. R. Martin poderia aqui estar dando essa atenção a mais para Dorna, justamente porque ela seria uma chave para revelar o paradeiro da Tisha no futuro dos livros. Inclusive, segundo o Queen, tem uma cena em A Tormenta de Espadas onde o Tyrion pensa no Sir Kevin Lannister e também pensa na Tisha ao mesmo tempo, fazendo uma conexão indireta entre esses dois personagens. O trecho acontece quando Tyrion está nas celas aguardando seu julgamento. Abre aspas. Naquela noite, sozinho em sua cela de torre, com um pergaminho em branco e uma taça de vinho, Tyrion deu por si a pensar na esposa. Não em Sansa, mas em sua primeira esposa, Tisha. A esposa puta, não a esposa loba. O amor dela por Tyrion tinha sido fingimento, e no entanto, ele acreditara e encontrara alegria nessa crença. Dê-me doces mentiras e fique com as suas amargas verdades. Bebeu o vinho e pensou em Shai. Mais tarde, quando Sir Kevin lhe fez a visita de noite, Tyrion perguntou por Varys.
Fecha aspas. E por fim, o Quinn afirma que o Martin sempre diz que nós eventualmente saberemos para onde as putas vão, indicando que a gente vai descobrir isso no futuro da história, o que significa que a gente ainda não teve essa resposta dentro dos livros, e portanto, a Tisha não poderia ser a esposa do marinheiro, por exemplo, que a gente já conheceu na história. 3. Conclusões. Bom, obviamente a teoria do Quinn tem várias falhas. Primeiro, que ele não tem nenhuma pista real, apenas algumas conjecturas e suposições. E para mim ele também ignora um ponto fundamental. Toda a teoria dele é baseada no que o Tywin não teria mandado a Tisha embora, porque ele teria medo de que ela pudesse ter um filho do Tyrion e pudesse voltar em algum momento para fazer um escândalo, para querer alguma coisa, para reivindicar o rochedo. Mas se o Tywin tinha todo esse medo de que a Tisha pudesse engravidar, por que ele não matou a garota? Não faz sentido o Tywin ter deixado ela viver nesse cenário. Ou mesmo, por que ele só não entupiu ela de chá da lua, que é bem abortivo e bem conhecido em toda a história? Não parece que o Tywin teria problema tanto em fazer a garota abortar, quanto em mandar matar ela. Claramente ele faz coisas bem mais cruéis. Então, pra mim o argumento de que o Tywin manteve a Tisha próxima por medo de um herdeiro faz pouquíssimo, na verdade nenhum sentido. Ele tinha opções muito melhores e mais simples para se livrar desse problema e se livrar da garota. Além disso, nos livros, quando Tywin fala pro Tyrion que a Tisha foi para onde quer que as putas vão, ele fala isso num tom que dá a entender que nem ele próprio sabe para onde a garota foi. E eu acho que o Tywin realmente não sabe onde ela tá. Se o Tywin poupou a vida dela, ele provavelmente mandou alguém colocar a garota num barco e mandar ela embora. Ou provavelmente mandou só ela ir pra ficar bem longe, né? Transportarem ela pra bem longe ali do rochedo. Então é bem difícil pensar que o Tywin, um cara tão importante na história, tão egocêntrico, tão arrogante, vai ficar se preocupando com o paradeiro de uma garota como a Tisha. Se ele não mandou matar ela, ele com certeza não sabe onde ela tá. A Milena aqui trouxe uma teoria também interessante, de que o Tywin até mandou matar a Tisha, mas a pessoa que ele mandou cumprir essa missão arregou, assim como o caçador da Branca de Neve, e deixou a Tisha viver, né? Porque era uma garota bem inocente, que já tinha sofrido muito. É uma teoria muito plausível. Parabéns, meu amor. Adorei essa teoria. E daí ela... E ela achou 7 anões. Cara, pior que isso faz muito sentido. Sabe por quê? Porque a teoria de que a Tisha é a esposa do marinheiro, o pessoal diz que quem vai revelar isso pro Tyrion é a Merreca, a Penny. Que o Mindinho fala que pra trazer a Merreca pra Westeros e o grupo dela, porque o Mindinho organiza no casamento do Joffrey uma justa de anões, justamente pra aborrecer o Tyrion. Já planejando matar o Joffrey e já criar um atrito entre eles. E o que o Mindinho faz é esconder esse grupo de anões por um tempo. E o Mindinho esconde eles num bordel. E eles têm que vir por Bravos. Ou seja, a gente tem a pista de que esses anões vieram por Bravos, onde está a esposa do marinheiro, e que esses anões já ficaram repousando e dormindo em bordéis. Ou seja, será que esses anões, essa trupe de anões não ficou no mesmo bordel em que a esposa do marinheiro trabalha? E quando a Arya tá lá, no bordel da esposa do marinheiro, ela diz que ela gosta daquele bordel porque todas as prostitutas que trabalham lá são muito bondosas com ela. Tratam bem a galera que é mais simples, mais pobre. Então ela gosta muito do pessoal desse bordel. Ou seja, talvez seja justamente isso. Olha só, gente, a gente acabou de criar uma teoria ao vivo. A Tisha é a Branca de Neve. O Tywin mandou ela embora, mandou alguém, um dos seus comparsas, mandar matar a garota. Ficou com pena, não matou. Deu um dinheirinho pra ela foi embora, acabou parando em Bravos. E não só isso, ela encontrou 7 anões, a trupe da Merreca. Que eu não sei se são 7, mas faria sentido. Mas agora eu espero muito que sejam 7 anões. São pelo menos 5, né? Porque os anões representavam a justa da Guerra dos 5 Reis. Então são 5, mais um Tyrion. Falta só um anão pra nossa teoria ser perfeita. Gostei dessa teoria. Eu tô com ela agora. Então sim, a Tisha é a esposa do marinheiro e na verdade ela ainda é a Branca de Neve também. Teoria. Tisha é a Branca. Tisha é a Branca de Neve, gostei. Enfim, a teoria do Quinn não faz muito sentido, a minha e da Milena faz muito mais. Até porque, de novo, né, se a teoria do Quinn fosse fazer sentido, teria soluções, né, do Tywin ter uma preocupação com o herdeiro, teria soluções muito mais simples. E eu também não acho,
poderia se afirmar, né, que o Tywin queria esse herdeiro. Então ele queria um filho do Tyrion para talvez deserdar o Tyrion, mas continuar a linhagem do Rochedo a partir de um neto, mesmo que o neto viesse de um casamento todo zoado, né, segundo o próprio Tywin. Mas eu acho que muito antes o Tywin passaria o Rochedo pro Sir Kevan ou para um filho da Cersei, né, para um Tommen, por exemplo, do que deixaria com o Tyrion ou com qualquer filho do Tyrion, né? A gente sabe que o Tywin odiava o Tyrion completamente. Mas a gente também não pode descartar a possibilidade da Tisha ter simplesmente morrido, especialmente porque depois de sofrer um abuso coletivo como esse, é bem plausível que ela possa ter morrido por conta das lacerações, né, do impacto de toda essa violência que ela sofreu. No fim, talvez, assim como a voz que respondeu o feiticeiro que cortou o Varys nas chamas, a história da Tisha não sirva para ser um mistério com solução específica, mas como um exemplo da crueldade desse universo, das consequências de um trauma e de como a violência do passado pode moldar o nosso futuro. Mas nos comentários vocês deixam aí o que vocês acham, se vocês gostaram da minha teoria da Milena, da Tisha ser a Branca de Neve, ou se vocês preferem a teoria do Queen, ou se ela tá morta, ou se não é nenhuma dessas coisas. Deixe nos comentários que eu vou estar lendo tudo, respondendo o que eu puder. Então não esqueça de se inscrever no canal caso vocês ainda não sejam inscritos. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais. A teoria da Branca de Neve. Porque só ter um se eu posso ter 7. Mas o caso da Tisha é terrível, né? É criminoso você falar isso.